Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então? Jânio, vamos começar falando sobre as manifestações que ocorreram, né, no Brasil ontem em algumas cidades contra o governo Temer. E aí, foi rápido demais essa manifestação ou já esperava que o pessoal fosse à rua de novo se manifestar? Olha, povo na rua a gente tem desde 2013. Em 2013 o perfil era muito variado, depois foi se concentrando no Fora Dilma e um outro grupo no Fica Dilma. A gente teve o processo de impeachment e uma das frases mais ouvidas de uma canção de Chico Buarque se referia à página triste da nossa história. Essa frase foi dita muitas vezes e eu acho que hoje a gente pode constatar que essa página triste da nossa história foi virada. E quem está comprovando nas ruas que ficou para a história, para a memória, o período que Dilma Rousseff foi presidente, foi o próprio PT, com as suas sindicais aí, a CUT, os movimentos populares, dos sem teto, dos sem terra. Ontem não teve um volta Dilma, então essa página foi virada, é improvável que qualquer coisa nesse sentido, nas ruas ou nas instituições, retorne ao passado que foi virado, e a gente agora tem um presente muito difícil, mas um futuro que pode vislumbrar e dar resposta a todos aqueles que desde 2013 se manifestam nas ruas. Inclusive os manifestantes de ontem, na medida em que eles não estão querendo um retorno ao passado, ao governo de Dilma, eles podem ter algumas respostas do próprio governo Temer, através dessas reformas, dessas mudanças. Se não ocorrer algo que justifique um movimento de rua fortalecido com reivindicações sociais, é provável que eles continuem se manifestando, mas sem aquelas multidões do início desse ano que realmente comprovaram que o povo queria a substituição do governo Dilma. Se o presidente Michel Temer começar a dar respostas à reforma da Previdência, que já estão querendo adiar para depois das eleições, não vejo sentido nisso. A reforma trabalhista, em que medida conquistas serão preservadas e a legislação trabalhista seja modernizada. A reforma política, para saber quem está com quem. A gente vê essas alianças, elas hoje estão colocando, às vezes, políticos e partidos que estavam até pouco tempo juntos com a possibilidade de um rompimento, porque dentro de um mesmo partido já começam a surgir várias facções. E essas facções que às vezes se identificam com facções de outros partidos, elas podem, numa reforma aí que reduza de quase 40 partidos para menos de 15, aí a gente pode ter uma definição mais ideológica, mais programática, mais de acordo com o que reivindicam as ruas. Eu sempre defendi aqui, desde 2013, a importância da nossa classe política, dos nossos representantes, dar resposta às ruas. As ruas continuam se manifestando e a pauta, ela, na medida em que é colocada e que o governo dá respostas, ele consegue se estabilizar. E essas respostas de eleições diretas, como ontem era o Fora Temer e eleições diretas, né? Mas se ele começar a dar respostas, cada vez menos gente vai pedir para ele sair. Quanto a eleições diretas, elas só podem ocorrer em duas possibilidades, duas hipóteses. A primeira, que até o final do ano, o Tribunal Superior Eleitoral casse a chapa completa de 2014. Porque se ele caçar no próximo ano, será eleição indireta. E outra é se o governo não der respostas, se realmente essas mobilizações crescerem em função de uma crise que fique, digamos, incontrolável, e é improvável que isso ocorra. Então, manifestações devem permanecer, o governo, vamos esperar que dê as respostas e que essas reformas sejam feitas o mais rapidamente possível, que é para a gente retornar àquela situação em que os nossos representantes nos orgulham e a gente tem aquele prazer de dizer, este me representa. Né? A gente viu muito essa frase também, este não me representa, algumas agressões aí em função de ações e de posições adotadas nesse processo de impeachment, e que agora tem pelo menos um período de trégua, mas nesse período de trégua o governo tem que trabalhar dobrado,
dando essas respostas que a sociedade quer.